Olá! Hoje o segundo episódio da segunda temporada do Com a Palavra Você. Mais uma vez eu aqui ao lado da minha sócia, parceira, nesse desafio aqui do nosso podcast. Não é desafio mais não, Não, Bia? é uma delícia. A gente conhece gente nova, bate papo, aprende. Novas histórias, ter a oportunidade de matar aquela curiosidade, né? Porque eu aproveito de estar perto de pessoas como essa que a gente trouxe aqui hoje, que vai ter histórias muito boas para nos contar, para compartilhar com a gente, mas também para dar dicas, viu? Você que está aí estudando, de olho no concurso, não perde esse episódio não, porque segundo ele, o que não falta é experiência em concurso. A gente está aqui hoje com o promotor de Justiça, titular na comarca de Itumbiara, Luciano Miranda. Prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Luciano, é um prazer estar com você. E a gente vai falar muito sobre um caso, foi muito midiático, que você atuou diretamente, que foi sobre os abusos cometidos os crimes cometidos pelo João de Deus. Como foi atuar nesse caso? O caso João, ele sempre foi, desde o início, emblemático. Até mesmo porque a gente não entendia a dimensão do caso. A gente não sabia o tamanho que era o caso João de Deus. E ele teve um caminho diferente de tudo que a gente está acostumado. O comum é você ter uma investigação, e essa investigação, depois de pronta, depois de madura, ela acaba sendo divulgada para a mídia. E o caso João de Deus, ele não obedeceu esse processo natural das coisas. Ele nasceu na mídia. E depois é que ele se tornou juridicamente palpável. Então, houve, desde o início do caso, um acompanhamento muito bom. Eu falo bom, e vocês vão entender logo, por parte da imprensa. Bom por quê? Porque ele ajudou a dar voz para as vítimas. Então, quando a vítima ele se iniciou lá no programa do Bial, era uma sexta-feira, final de ano, dezembro de 2018, quando essas vítimas começaram a procurar a imprensa, e aqui eu entendi, depois de acompanhar o caso, você entendeu, é porque não existia uma confiança. Simplesmente elas não confiavam no sistema de justiça. Era isso que eu queria perguntar. Esse caso, ele ganha corpo e ganha força porque as pessoas tinham medo da polícia, das pessoas envolvidas na investigação que poderiam defendê-las, estarem comprometidas de alguma maneira e se sentiram mais confortáveis, primeiro, de ir até a imprensa para ter voz? Isso aí tem um exemplo que ilustra bem a situação. Ele já havia sido processado e absolvido no ano de 2011, 2010, por fato muito semelhante a isso que veio à tona depois no programa do Bial em 2018. Uhum. Então, esse fator, ele naturalmente ele deixava as pessoas apreensivas, deixava as vítimas apreensivas, Inseguras, duvidando, Pelo poderio mesmo, né? de que se a palavra dela seria dada Claro. credibilidade. Então, quando você vê uma voz se juntando à outra, isso deu força, deu esperança. E nós, Ministério Público, desde o início, a nossa intenção era reforçar essa credibilidade que as pessoas poderiam ter conosco. Então, desde o início, o programa estourou na sexta-feira. Na segunda-feira, a gente montou a força-tarefa, mas sem ter a mínima dimensão do que viria. A gente tinha, então, 7 casos que estavam noticiados, mas não tinha juridicamente nada palpável. Desde o começo, você pegou a função de coordenador dessa força-tarefa? Desde o início, desde o primeiro dia. Então, eram 7 casos, né? Para o que virou, né? Isso. Então, o que a gente tinha eram 7 casos que apareceram no programa do Bial. Na segunda-feira de manhã, a gente já deu um coletivo de imprensa e disponibilizamos um endereço de e-mail e um telefone. Naquele mesmo dia, ao final do dia, 6 horas da tarde, nós já tínhamos recebido mais de 100 contatos num único dia. Foi aí que a gente começou a ter a dimensão do caso. Ao total, hoje... Ele era um predador mesmo, né? Ele é hoje que a gente chama de predador sexual. Uhum. Né?
Hoje, no final do apurado tudo, a gente tem mais de 320 vítimas que noticiaram que vieram ao Ministério Público relatar abuso. Vítimas de abuso sexual. De Mas abuso ele não está sexual. só envolvido em crimes sexuais também. Apareceram outros crimes também. Perfeito. Durante a investigação, e é bom a gente delimitar, a força-tarefa em si, ela foi montada para apurar os crimes sexuais. Uhum. Existia informação de outros crimes. Esses crimes não ficaram a cargo do Ministério Público. É bom as pessoas que Não misturarem. às vezes não entendem como é que funciona. A gente não tem um agente para investigar, a gente não tem pessoas destacadas para investigar de forma isolada. Não existe a polícia do Ministério Público. Existe, mas para casos muito pontuais, não por acaso. Seria um caso de organização criminosa. Uhum. Esse não é um caso de organização criminosa, a gente está falando De uma de um pessoa. indivíduo só. Então, para a gente não perder o foco, e depois que a gente viu o tamanho que seria a investigação, a gente ficou a cargo dos crimes sexuais. Aquilo que não era de natureza sexual foi enviado para a Polícia Civil concluir as investigações. E aí eu já me resguardo, eu quero que vocês entendam, sobre casos que não tiveram denúncia, eu não posso falar, Claro, porque senão eu respondo para abuso de autoridade. com certeza. Que não. Às vezes eu pareço lacônico, é porque às vezes eu não posso passar daqui. E bom você ressaltar isso. Se não há denúncia, a pessoa muitas vezes ela não denuncia porque ela tem medo, ou tem algum tipo de comprometimento familiar, financeiro, e ela quer evitar o escândalo, aquela coisa. Mesmo o Ministério Público sabendo que é bem provável que houve aquele crime, que aquilo realmente aconteceu, mas se ela não denuncia, vocês não podem investigar? Não pode se abrir um processo por iniciativa do Ministério Público? Aí a gente tem uma questão técnica aí. Tem alguns crimes que autorizam a gente a abrir uma investigação sem autorização da vítima. Certo. A grande maioria dos crimes. Uhum. Outros não. Crimes, tentativa de homicídio. Hoje, o próprio estupro permite isso. A época dos fatos não era bem assim. Uhum. E por isso houve um fenômeno, diversos casos, João, que se a pena chegou em primeiro grau há 500 anos, poderia ter chegado muito mais. Uhum. Porque vários casos foram objeto de prescrição e decadência justamente por conta desse fenômeno. A vítima tinha 6 meses para procurar a polícia, procurar o Ministério Público. Só que muitas delas ou tinham medo e outras tantas sequer sabiam Que tinham sido abusadas. É uma Elas questão. achavam que aquilo era normal. Fazia parte do tratamento. Até na hora que a gente entrar de como era o modus operandi, vocês vão entender como Sim. ele entrava na mente da vítima para praticar esse tipo de A abuso. gente viu uma coisa bem parecida numa denúncia agora recente do Fantástico, com um professor de teatro de uma escola tradicional de São Paulo, que também fazia o mesmo modo operante, pode deixar, né? Ludibria a vítima, né? Cria uma história, cria de um energia, ambiente né? e vai e pratica, pega a fragilidade da vítima e acaba praticando os abusos. Isso aí, gente. É bom que se destaque o caso João Teixeira de Faria, o João de Deus, ele abriu as portas para a condenação de vários líderes espirituais, de todas as religiões. Não tinha no Brasil esse fenômeno de você ver um padre, um pastor. Aqui o abuso ele não respeita a religião. Todas as religiões, a gente teve situações. E eu fui procurado por promotores do Brasil inteiro que tinham situações semelhantes por líderes de outras religiões. Então a gente via que o modus operandi no geral é o mesmo. E o mais espantoso no caso do João, que a gente não gosta nem de chamar de Deus, né? É que foram muitos anos, né? 40 anos. 40 anos de impunidade. 40 anos. E essa mulher ali há 40 anos atrás, então ela também era uma outra época, né? Onde ela devia ter muito mais medo, muito menos informação para chegar. A gente ele só pôde ser pego porque a gente vive um outro momento, né? Exatamente. Luciano. Os primeiros relatos que a gente teve datavam de 73. Isso é algo assim... que são 51 anos, então, hoje.
73 mil. 51 é o ano que eu Tem que nasci, fazer- eu tiro de cor. Ó, não quis entregar Não. ninguém. Eu Imagina, sou de humanas, não eu, vou fazer eu conta. tenho o maior orgulho da minha idade, imagina. Então, a gente tem os primeiros relatos em 73, e o que que a gente pôde constatar? Que isso a gente fez até em forma de gráfico, que à medida que ele ia envelhecendo, a maneira, não a história cobertura, a história cobertura sempre foi o mesmo, Uhum. mas a maneira do abuso em si, na consistência do abuso em si, foi mudando conforme a idade. A gente viu, isso tem em forma de gráfico, que a partir dos anos 2000, 2000 e pouco, ele passa a não penetrar mais as vítimas. Aí passa a ser abuso de outras formas, Uhum. seja manipulação do órgão genital, seja obrigando a vítima à prática do sexo. Fugiu a palavra, gente. Oral? Sexo oral. Então, você vê. E o que é interessante, além disso, são vítimas de todas as idades, com relatos que datam desde 73, mas que apontam a mesma forma de agir durante todos esses anos. O que vai mudar é apenas na consistência em si desse ato, que altera por conta do Da passar, idade do dele. passar da idade dele. E ele tinha algum perfil que ele identificava na vítima, que ele via, essa é uma presa fácil? Tinha alguma característica semelhante entre elas? O que a gente mais destacou, e a gente podia ver isso na hora que a gente ouvia a vítima, era a fragilidade. Uhum. Ele sempre conseguia atuar. Identificar essa vítima. Porque até pelo modo operandi como ele fazia, tinha uma fila preliminar, então ele tinha uma Era uma conversa. triagem já. Exatamente, existia uma triagem, porque ali depois a gente fala como eram feitos os abusos, ele ocorria em 2 momentos, em 2 situações distintas. Uhum. Então, quando era feita essa triagem, ele conseguia identificar a fragilidade da vítima. E o que consistia essa fragilidade? Um exemplo assim, que chamou muita atenção pela crueldade, pela desumanidade, pela frieza. É aquela coisa assim, você chega a perguntar como que alguém tem coragem A sordidez mesmo, de né? fazer, de praticar algo, uma circunstância dessa. Uma vítima em tratamento contra o câncer. Fala com ele naquele primeiro momento, naquela triagem, ele fala, não, me procura na sala individual. Lá naquela sala individual, aí isso se repete centenas de vezes. Ele pede para a vítima, de alguma forma, se virar, que ele vai transmitir a energia para ela, para que ela se cure. Uhum. Mas para aquilo funcionar, você tem que tirar todos os metais do corpo. E aí você tira sutiã, você tira a calça por conta do zíper. E a partir daí ele começa a manipular o órgão genital da vítima. Em um momento, quanto mais jovem, já penetrava e sempre dizia: eu estou fazendo isso por você. Ou você acredita em mim, ou você acredita no que te resta. E nessa posição, o que resta para a vítima é Era a morte. acreditar dele, né? Uhum. Ou Aham. acreditar nele. Então, ele era a última esperança. Vulnerabilidade total da É vítima. por né? isso exatamente, a palavra técnica é essa. Ele não foi condenado apenas pelo crime de estupro. Aham. A tipificação que foi dada para ele pelo Ministério Público foi estupro de vulnerável, justamente porque ele se apoiava nessa fragilidade, nessa vulnerabilidade das vítimas para praticar o estupro. E uma questão técnica aqui que é bom que se faça é que muita gente tem no ideário que o estupro ele só existe quando tem violência, quando Uhum. tem grave ameaça. O caso do estupro de vulnerável, ele é outra história. É uma violência psicológica também. Ele é lastreado na vulnerabilidade, tanto física quanto psicológica da vítima. Pode ser a pessoa que está desmaiada porque foi drogada, Uhum. porque bebeu demais, e pode ser a pessoa que, naquela circunstância, ela não vê outra saída. Uhum. Então, a própria vulnerabilidade, a própria fragilidade da situação. E a gente, para exemplificar isso, E isso mostra muito bem o que você disse no começo do nosso papo, que muitas dessas vítimas Nem sequer sabiam. compreendiam. Elas estavam achando que estavam sendo tratadas e curadas. E para a gente embasar isso durante o processo, a gente chamou uma psicóloga que tinha formação em neurodireito, para eu explicar alguns fenômenos. E
Um resumo. Quando alguém tá andando na rua e já vê que alguém tá perseguindo, se alguém tenta estuprar essa pessoa, ela vai gritar, Uhum. porque ela já tá alerta. Uhum. Ela é o mecanismo de defesa dela. Chama isso de o estupro blitz, né? E quando você confia na pessoa, o chamado estupro de confiança, Uhum. primeiro, que você demora para entender o que está acontecendo. E depois, quando você entende o que está acontecendo, Te dá vergonha. não, acontece um fenômeno. Antes acontece um fenômeno. Isso é um fenômeno que a gente... É por isso que ele explicado foi pela pela psicologia. neurociência. Uhum. A pessoa imobiliza, ela congela. E a gente tinha dezenas de relatos de É pessoas um bloqueio. que simplesmente congelavam, imobilizavam. Falava, eu não conseguia gritar, eu não conseguia Sim. correr, Esse momento, eu né, não do estupro. conseguia... Eu me sentia uma passageira no meu próprio corpo. Eu escutei essa expressão várias vezes. Eu me sentia uma passageira no meu próprio corpo. Eu não conseguia fazer nada. E quando isso ocorre? Em vítimas que já estão fragilizadas. E outro fator, que também era muito comum lá na casa do Inácio. Vítimas que já tinham sido objeto de abuso sexual anterior. Então, o corpo, naturalmente, o mecanismo de defesa do corpo é congelar. Porque, de forma subconsciente, ela acredita que daquela forma a agressão vai ser menor. Ela vai sobreviver àquilo ali, né? Que é no caso de um acidente também. Todo mundo que sofre um acidente de carro, um trauma muito forte, ela não lembra da cena em si, né? Apaga. É um Ela mecanismo de apaga. defesa do cérebro. Aham. É para sobreviver, né? Exatamente. Então, foram situações que a gente enfrentou no caso do João, que elas ultrapassaram a questão jurídica em si, e isso não existia, essa discussão nunca E ocorreu foram no para a Brasil. neurociência. E Exatamente. pessoalmente, para você foi muito difícil? Foi um aprendizado. Isso a gente está falando de quantos anos atrás que você pegou esse caso? 2018. Então, 6 anos atrás. Você era Isso. bem jovem também. Tinha quantos anos que você estava formado? No, Que você no Ministério no Público? Ministério desculpa. Público eu já tinha outros uns 7 anos de carreira. Já estava bem encaminhado, mas é impactante também, não é? Isso Em qualquer impacta, idade, né? isso Qualquer impacta, idade, né? Qualquer experiência que você porque tenha. é algo tão desafiador, né? E o João Teixeira, ele é muito poderoso. A gente Uhum. nunca pode deixar de falar isso. É um indivíduo que recebia na casa do Inácio desde celebridades de âmbito Oprah Winfrey nacional, já foi lá. internacional, políticos, Autoridades das mais diversas, de né? todos os ramos, inclusive do Poder Judiciário. Então, era um cara muito Influente, né? muito poderoso. Isso até inibia parte das vítimas. Muitas vezes. E ele falava isso. A gente tem isso em depoimento das vítimas. Ele falava para as vítimas: Quem vai acreditar? em quem você acha que eles vão acreditar? Em mim ou em você? E um detalhe que quando, mesmo aquelas que conseguiu suplantar essa fase de mobilização, de congelamento, quando elas conseguiam sair da sala, gritava, falava alguma coisa, ele já ia e falava: isso é espírito do mal. Então, para aquelas que gritavam, eram tidas como aquelas que estavam de alguma forma possuídas. Sim. Desacreditadas. A todo momento. Lembrando que existia um policial militar dentro da casa do Inácio, trabalhando diretamente. Agora, uma curiosidade minha. Tinha conivência? Não, é fato isso. Isso a gente fala. Inclusive, a gente denunciou. Alguém mais foi preso por conta disso, a não ser ele? A gente denunciou vários outros indivíduos. Certo. Alguns estão recorrendo. Denunciamos policiais, denunciamos guias, guias, inclusive, do Rio Grande do Sul, que traziam vítimas do Rio Grande do Sul para a casa do Inácio, sabendo que seriam vítimas. Que elas é uma coisa tão interessante. Vocês chegaram a detectar, assim, dentro desse processo, no mesmo dia, ele ter abusado de mais de uma mulher no mesmo dia? Não, isso eu tinha uma... não me recordo se no mesmo dia, mas em meses, assim, a gente conseguiu fazer. A gente pontuou por mês, a gente não pontuou por dia. Mas a gente chegou a fazer uma tabela de meses, não por dia.
Então, assim, a gente já voltando aqui, existia uma conivência. Para ele atuar durante 40 anos, né? Impossível. Qual a dificuldade? Além das pessoas que a gente denunciou, a gente teve uma outra dificuldade técnica. E as pessoas, muita gente cobra a força-tarefa porque menos pessoas era para mais gente ter sido presa. Eu concordo com isso. Uhum. Mas eu não podia colocar em risco toda a investigação, tudo que a gente fez, fazendo uma denúncia com base em achismo. Uhum. Por que eu falo achismo? Eu sei quem trabalhava com o João, eu sei quem fazia a divisão de tarefas na casa do Inácio. Só que, ao ser indagado, quando a gente perguntou para todas as vítimas, quem sabia disso? Uma chegou a relatar, não, eu fui lá no banheiro, uma atendente da casa do Inácio foi lá e falou assim para mim, ele te abusou, né? Eu falei, foi. Aí a gente pergunta em seguida, quem é? Uhum. E a pessoa não sabe dar um nome. Uhum. Isso é justificável. São abusos que ocorrem há Há muitos muitos anos e a quantidade de funcionários na casa do Inácio, ela é transitória, porque é muito voluntário. É Uhum. rotativo. Então, entra e sai muita gente. Tem os fixos, mas tem o pessoal. E a dificuldade que a gente tem uma coisa é o que eu acho. Uma coisa é o que eu tenho prova. Deixa eu só fazer um parêntese. E muitas pessoas, imagino, desses voluntários também deviam ter adoração por Exato. essa pessoa, né? Então Exato. aí o discernimento fica muito abalado. Eu falo pra vocês, tem gente até hoje que acredita nele. Uhum. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, que ela mora em São Paulo, ela vinha de São Paulo, trazia amigas, parentes, conhecidas, e que até hoje, se chegar nesse assunto com ela e se ousar a falar alguma coisa dele, ela briga na certa e ela culpa a imprensa. Ela culpa a imprensa. Ela culpa a imprensa. Você A idola- acredita? é, a 300 A idolatria é muito perigosa mesmo, né? Para qualquer campo que você É. vá, isso é ruim. Não é fácil. É uma coisa complicada. Você falou do modus operantes dele. Todo esse trabalho desenvolvido por vocês ao longo desses 6 anos, né, de trabalho de investigação, qual a principal característica do João de Deus, da personalidade dele? O João de Deus ele é extremamente dominador e ele se encara e ele se vê no poder que ele tem. Ele compreende o poder que ele tem. Manipulador ao extremo. Lá, quando a pessoa chegava na casa do Inácio, existia um salão coletivo, em que era feito tipo atendimento coletivo. As assembleias, que eles chamavam, né? A gente chamava isso de atendimento... A gente não, eles chamavam isso de atendimento pela entidade. E eu custei, por ignorância mesmo, eu custei muito a entender essa situação. Quando a gente começou a ouvir os funcionários da casa do Inácio, eles falavam, ali era a entidade. Falei, não, e o João Teixeira, onde ele estava? Lá. Mas era ele que fazia o atendimento? Não, era a entidade. E eu simplesmente não entendi aquela Existiam situação. 2 pessoas. E o pessoal da casa... Explica pra gente aí, então. A pessoal da casa fazia essa distinção de forma muito absoluta. Uhum. Uma pessoa é o João Teixeira, pessoa física, o médium, e outra, vamos dizer assim, indivíduo, Uhum. é a entidade que Ele incorpora no João. no João Teixeira. Então, nos depoimentos, a gente via isso como se fosse de forma Pessoas absoluta, diferentes. Indivíduos diferentes. E eu simplesmente não compreendi essa situação no E início. ele, em algum momento, chegou a usar isso para se defender? Não, João, isso não foi utilizado na defesa, na defesa dele? dele. Em um momento até achei que ia ser, mas a defesa foi pro outro lado. Porque eu já ouvi pessoas falando que o João Teixeira, como homem, era uma péssima pessoa. Mas como espírita, era um grande homem. Eu não vou entrar. Eu só conheci o João Teixeira processado
e condenado em primeiro grau a mais de 500 anos. Esse é um indivíduo que eu nunca conheci um diferente ali. Hoje É, ele já foi condenado em algumas outras instâncias ou ele, estão já foi, todas ele já foi condenado também em segundo grau. segundo grau? Também em segundo Mas grau. infelizmente ele tá em casa, né? E isso é outro ponto. Como ele tem mais de 80 anos, a justiça possibilitou a ele, e a lei possibilita, na Sim. verdade, né? A lei estipula que quando o indivíduo completa 80 anos, ele tem direito à prisão domiciliar. Uhum. E isso, independentemente da gravidade do crime, da natureza e da pena. Hoje, como eu disse, em primeiro grau, foram mais de 500 anos. Uhum. Então, ele tem, pela lei, o direito de cumprir essa pena Em em casa. regime domiciliar. E a gente sempre, desde o início, desde quando ele foi para casa, quando indagado, eu falo, isso é um absurdo, porque eu tenho certeza que o João, ele tem plenas condições físicas e psicológicas de cumprir a pena dele no cárcere. E eu exemplifico isso com o fato de ele ter casado. Ele casou depois Ele casou novamente, recentemente, uns 2, 3 anos. Gente, que O loucura, que né? justifica o fato de um indivíduo que não tem condição de cumprir a pena no cárcere, mas tem condição de de casar. casar? Eu É, não consigo Uhum. compreender E isso. outra coisa na lei, por exemplo, ele cometeu crimes contra a mulher, né? Existem nesses casos de abuso, ele cometia abusos contra homens? Não, só especificamente Não, contra a gente- mulheres. Documentado, formalizado, a gente só tem casos contra vítimas Mulheres. mulheres. E ele tá em prisão domiciliar. Não existe alguma coisa na lei que proibia ele de, em prisão domiciliar, ser cuidado por outras mulheres? Não. Ele não tinha que ter sido penalizado porque o que ele gosta é de mulher. A vedação São- dele é manter contato com eventuais vítimas, com eventuais pessoas envolvidas. Mas você não acha que uma processo. cuidadora dele, essa própria mulher que casou com ele, não pode estar sendo vítima de abusos? É difícil a gente pontuar isso, né? Não. Eu não Eu sei também não dizer. sei. Claro, mas eu tô falando assim, porque uma pessoa costumaz, com mais de 300 vítimas que o denunciaram de processos, Provavelmente, né? Mas é uma hipótese. Legalmente não existe É. nenhum mecanismo É. que fala, olha, João, você não pode ter mais contato com mulher. Aham. E na sua vida. eu não entendo muito de lei, né? Como a Bia falou, a gente fez foi jornalismo. Se ele não foi dado como incapaz, com problemas mentais, hora Não. nenhuma. Em nenhum momento. Em nenhum Ele momento. sabia exatamente o que ele estava fazendo. Condição perfeita. Isso foi até uma estratégia de defesa, porque talvez se ele tivesse ido por esse lado de colocar ele como uma pessoa com problemas mentais, ele teria ido para um. Mas ele tem Por um- laudos, por um né? presídio. O que acontece? Na lei, quando a gente fala de pessoas inimputáveis, Aham. né? O inimputável, em regra, vai para o manicômio, Isso. só que na prática não existe. Uhum. Uhum. Então, aí acabar que se fosse detectado isso, eu acho que é perigoso ele estar na rua de novo, Solto. solto. Deixa eu te Justamente pela perguntar, falta de estrutura que a gente tem. Luciano, o fato dele estar em prisão domiciliar, que é um direito que ele é garantido por lei, faz com que essas vítimas se sintam um pouco não, acho que totalmente, dá uma revolta. Ah, sim, a gente escutou muito isso quando ele foi solto, porque ele foi preso, foi solto, depois a gente conseguiu levar ele de novo à prisão, ele foi solto de novo, e o que a gente via era que as vítimas entrando em contato falando que estavam se sentindo inseguras. O simples fato dele sair gera insegurança nas vítimas. E não tem como dizer que traz aquele sabor de injustiça. Uhum. Porque uma coisa é o camarada cumprir pena na cadeia. Uhum, sem Outra coisa é o dúvida. camarada cumprir pena Em em casa. casa. E a gente tem que lembrar que ele foi pra rua justamente durante a pandemia, que todo mundo estava, de alguma forma, cumprindo pena em casa. Então isso gerou uma revolta Ele chegou a grande. ficar preso na penitenciária por quanto tempo? Ele ficou mais, acredito que cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Em- Ao todo. E hoje, dentro de casa, ele não tem direito a quê? Casar ele pôde. Ele não pode ter contato com vítimas, não pode realizar atendimentos, não pode ir à casa do Inácio. Mas ele pode ir na farmácia? Não, ele não pode sair de casa. Ele só pode ficar dentro de casa. Inclusive, é interessante, eu recebi um
um pedido dele para passar um final de ano numa fazenda que ele tinha. Uhum. Aí eu falei, acredito que ele está pensando que ele está de férias em Uhum. casa, né? Que ele pode ir visitar outros lugares. Claro que o pedido foi negado. Aham. Mas para vocês entenderem, Que ele não A tem cabeça noção. dele, né? isso não é... Ele não tá de férias. Ele tá Aham. preso. E dentro de E casa, às vezes eu acho que ele 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 usa não conseguiu tornozeleira ou não? usa tornozeleira. E tem e vão pessoas lá visitá-lo espontaneamente para ver se ele tá lá cumprindo? É porque o monitoramento ele é eletrônico, né? Eletrônico. Qualquer saída do local circunscrito Ah, mas a gente é já viu avisado. tornozeleira no pé de cachorro, pé de Não, mesa. eu acredito que ali E o que foi feito da casa? a casa do esse foi o questionamento que a gente teve à época. Eu também gosto de pontuar. É óbvio que os abusos ocorreram na casa do Inácio, isso é inegável. A questão é que a gente tem que separar o local do indivíduo. Sim. É a mesma coisa, e o pessoal questionou por que não fecha a casa do Inácio. Tem muita gente que acredita na força do local, Uhum. não na força da pessoa. Tanto é que tem gente visitando lá até hoje. A casa do Inácio não foi fechada. Uhum. Tem gente, inclusive gente de fora, que continua visitando. E eu faço a seguinte comparação. Sem querer, de maneira alguma, ofender qualquer tipo de religião. Claro. Porque é um assunto que a gente fica até com Sim. medo de... É melindroso, muito né? melindroso. Mas imagine um padre que comete abusos dentro de uma igreja. Você vai fechar a igreja pelos abusos Sim. Você não faz isso. Então, a casa continua atendendo, recebendo pessoas para o tratamento que eles entendem que... Uhum. Quem toca a casa hoje? Tem outros administradores, tem outras pessoas ali que tocam a casa. Mas a figura do João não está lá, Agora, lá presente. a cidade abadiana, ela foi muito afetada, inclusive, economicamente, né? Porque era um poder, era muito poder. Vinham pessoas do mundo inteiro fazer tratamento lá. Então, realmente, fomentava o comércio, a economia local, né? A cidade deve ter sofrido bastante, né? A cidade, ela se reinventou, Ah, na verdade. Ela conseguiu, de uma forma, atrair investimentos de outras áreas para se recuperar. E foi bom isso, porque, querendo ou não, a imagem, de forma até indevida, a imagem da cidade ficou muito atrelada a ele. foi manchada, né? Uhum. Uhum. E eu falo, eu conversei ali, eu tive contato, a cidade não merecia aquilo. Uhum. Uhum. Não merecia pegar aquela carga, porque as pessoas são boas. Uhum. E tanto é verdade que logo ela conseguiu se reinventar, a economia Cresceu, de né? outra forma, achou outras fontes de renda, e hoje a cidade vai bem. E é muito É. bem localizada. Ela tá Exatamente. entre Goiânia e Brasília, um Ali tem Olhos corredor d'Água muito também, né? Ali Exato, perto, né? muito Que tem uma... muitos importante. ranchos. Uma terra boa, Exato. produtiva também, que eu ouvi, já li reportagens falando que ela cresceu realmente, porque dizem, eu também não sei o que a gente escuta falar, que ele tinha vários negócios dentro da cidade que eram atrelados à casa do Sim, Inácio, ali. né? Que ele mandava e desmandava, né? As pousadas, Comércio, né? a pousada, a lojinha de souvenir. artesanato, souvenir, os taxistas, tudo ali girava em torno da casa. Então, quando a casa do Inácio ela perde essa força, a cidade se reinventa de outra forma. Então, economicamente, eu acredito que a cidade esteja bem. Qual que é o balanço, assim, para a gente passar para outros assuntos, Uhum. né? Que você faz, então, desse caso? Quais os aprendizados, o que ele trouxe de bom? Porque tem um lado bom também, né? Ali a gente viu, eu acho que isso é irreparável, a força que uma vítima pode dar a outra. A força que a voz da mulher pode ter e deve ter. E quando ela se soma, a gente consegue derrubar quem quer que seja, o poderoso que seja. O acolhimento a essa vítima, O né? acolhimento a gente tentou fazer de toda isso aqui é outra história, porque o que a gente eu não falei do sofrimento, né? A gente Uhum. fala assim de forma passando por cima da Uhum. situação, mas ali o sofrimento de cada uma é o que eu aprendi. Eu aprendi que as pessoas, a vítima do processo, ela às vezes ela sofre mais que o próprio réu. Uhum. E eu falo isso. É uma condenação eterna para ela, Dou um né? exemplo, dou um exemplo. Quando a gente faz o interrogatório do João, o interrogatório dele dura 10, 15 minutos, no máximo.
porque a defesa ela se restringe a falar que desconhece a vítima, não conhece a vítima. Essa é a defesa dele. Já quando a vítima vai prestar seu depoimento, lembrando que ela está falando, e não é a primeira vez que ela está falando, já falou para mim, e agora está falando de novo. Geralmente é para mim, homem, para um juiz, homem, para um advogado, homem. Ela é questionada 1 hora, 1h30. Ela tem que falar o que ele fez, Relembrar. como ele fez, por que tem que justificar, por que ela não conseguiu gritar, por que ela não conseguiu abrir a vítima. E aí você vê aquele desespero. Você vê que quem sofre no processo é ela de novo. Ela que tem que provar que a dor dela é verdadeira. É exatamente o ponto que eu queria chegar com vocês. A vítima do processo, um crime sexual, ainda no Brasil, é a mulher. E existe hoje algum tipo de amparo para essas vítimas? O governo oferece algum tipo de amparo psicológico, de tratamento continuado? Porque são dores que uma mulher vai levar, não tem como apagar. A gente tenta, né? Infelizmente, a gente tem poucos mecanismos. A gente tenta colocar numa rede de apoio, de amparo, um tratamento, um acompanhamento psicológico, mas é um E período... houve algum tipo de indenização material para essas mulheres? A gente pediu 100 mil para cada vítima. Uhum. 100 mil para cada vítima. E as indenizações estão sendo... Às vezes o judiciário abaixa o valor, que eu acho indevido. Esse dinheiro sai da conta da casa do Inácio, do João de Deus? Dele, pessoa física. E ele tem muito dinheiro? O suficiente para arcar com essas indenizações. E Alguma já recebeu? tem que aguardar o trânsito em julgado. Ela só consegue receber quando o processo Finaliza. transita em julgado. Então, ainda como tem... Ele pode levar a questão para o STJ, para o STF. Isso demora muito. Olha que a gente está falando do caso de 2018. E ele não tentou fazer acordo com nenhuma? A defesa dele? Não que a gente saiba, né? Uhum. Não que a gente saiba. Acredito que não, porque o simples fato de ele entrar em contato com a vítima já autorizaria a gente mandar ele de novo. Pra cadeia. Nem os advogados podem entrar. De contato, ele não pode nem por ele, nem por ele ter posto a pessoa. Entendi. Não existe essa possibilidade de entrar em contato com a vítima. Se houver essa situação, Essa tentativa. é o motivo da gente mandar ele de... É uma das poucas situações em que a gente consegue tirar mesmo aos ele 80 do anos. domiciliar e mandar pra cadeia. Eu falei que eu ia finalizar, mas eu me lembrei de uma coisa. A vítima tinha um perfil de idade? Ele abusou de vítimas de todas as idades, mas a gente viu Até menores de idade, né? Tinha até vítimas menores de idade à época. Mas a gente viu um perfil concentrado entre as vítimas de 20 a 30 anos. Havia uma concentração maior, mas não era algo que fugia muito, mas a maior concentração... E de qualquer classe social? Todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil. E de fora? Foram... Mas dessas poderosas, essas celebridades ou autoridades, ele não abusava de nenhuma? A gente não pode ficar pontuando sobre vítima, né? Mas não tem nenhuma. Até com forma de protegê-la, né? Porque é uma coisa que envolve a privacidade da pessoa. Exatamente. Ficar mais fácil de identificar. É uma história que dói. Pra gente, mulher, tá aqui. Eu acredito que pra mim tá sendo doloroso te perguntar isso. Acredito que pra Bia também, porque pra gente, como mulher, causa uma revolta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar os nossos colegas jornalistas que se empenharam para fazer essa denúncia no programa do Bial. Mostra a força do jornalismo investigativo, né, Bia? Sem dúvida. Que é uma ferramenta ainda muito necessária. E como a gente vê outras denúncias acontecendo através desse jornalismo, que é um jornalismo que ainda é uma ferramenta muito necessária para a nossa sociedade, para dar voz, porque as pessoas cada vez acreditam mais. E eu acho muito bom quando a gente vê mulheres cada vez mais se fortalecendo e umas entendendo a outra da necessidade desse acolhimento, desse apoio, de não julgar a mulher, né? Porque aquela mulher que ela busca ter voz daquela dor dela, muitas vezes a gente vê ela ser condenada por outras mulheres, mas olha a roupa, por que ela foi lá sozinha, por que ela se oferece? E a vítima nunca é a culpada. E nesses casos a vítima parecia que ela tinha que provar que o que ele fez, e não ele. Ela tinha que, como eu disse,
Eu vou dar só pra vocês entenderem aqui o que a gente via. Que às vezes até a gente ficava assim, um pouco emocionado com a situação daquela determinada pessoa. Como a mulher fica sozinha. Uhum. Vocês não têm ideia o que a gente via. O primeiro a abandonar é o marido. O marido, companheiro. claro. Quando aquelas que A primeira contavam a não acreditar e achar que e achava que na verdade, ela que se provocou. ofereceu de alguma forma. Então a gente teve diversos relatos de vítimas que foram abandonadas pelos esposos. E algumas, elas sequer tinham confiança de contar. Então elas guardavam aquilo. Meu marido não vai me perdoar nunca. E, Eu vou ser julgada pela minha mãe, pela minha sogra, pelos meus filhos, né? e aí, como que a gente sabia disso? Na hora que a gente ouvia ela no Ministério Público, depois a gente sabia que ela ia ter que ser ouvida em juízo. Aí falou, como que a senhora prefere que a gente entre em contato? Eu falei, não pode ir oficial de justiça lá em casa. Por quê? Porque ninguém sabe. Uhum. Você imagina Esse silêncio tem que o que é guardar. carregar isso A dor dessa mulher. sozinha? Eu não consigo Não poder imaginar. dividir nem com um companheiro, né? Eu não consigo imaginar. Então a gente viu isso com tanta frequência que isso um pouco me abalou também, assim. Eu como figura masculina vendo como que a gente ainda... Como o machismo. Como a sociedade é estranha. E como a gente cria os nossos homens de maneira errada também. Porque hoje eu sou mãe, tenho um filho, e eu converso muito sobre isso com ele. De como respeitar uma mulher, de como entender as dores de uma mulher, de como lidar com uma mulher. Porque não dá para você lidar com uma mulher como você lidar com um amigo. Porque são universos diferentes, são dores diferentes, são momentos diferentes. Então, eu, como mãe de menino, eu tenho essa obrigação de tentar passar para o meu filho que ele sabe entender o quanto uma mulher precisa dele no momento disso, de quanto ele tem que ser companheiro, que o corpo da mulher é da mulher e não é dele. Exatamente. E o homem acha que quando ele casa com uma mulher, ou ele namora com uma mulher, ou ele vive com uma mulher, que aquele corpo passa a ser dele. Não, o corpo é dela. Ela que sabe a hora que ela quer dormir, ou que ela quer acordar, que ela quer descansar, que ela quer transar, ou que ela quer ter a dor de cabeça dela. É o momento dela. E isso a gente tem. E eu venho de gerações de ouvir minha avó que a mulher tinha que estar pronta para o marido. E não é isso. A mulher tem que estar pronta para ela. E cabe o homem respeitar a mulher nessa dor dela. E no momento até de alegria dela. E quando ela precisa do homem, Ele é o primeiro a a ir embora. abandonar. Porque ele acha que aquele foi um sacrilégio que fizeram, que aquele corpo só podia ser tocado por ele. E isso dói, viu? Vocês não imaginam como dói, porque você vê a pessoa desmonta. Exato. Como a gente viu essas mulheres desmontando na frente. Isso pesa, isso foi uma das coisas que a gente vai levando e você não esquece. Exato. E E era- tinham mulheres envolvidas dentro do Ministério Público, Sim. do Judiciário, que participavam disso também. A força-tarefa, ela era composta por... Eu era o coordenador ali, Uhum. mas a gente tentava ao máximo fazer com que essa oitiva do Ministério Público fosse feita por promotoras. Uhum. Você acha que realmente a mulher fica mais confortável É de diferente. conversar com outra mulher? É diferente. Às vezes, e quando isso não era possível, por questão de agenda, eu pedia várias desculpas, porque não é o certo. Era um cuidado que vocês tiveram. A gente teve esse cuidado no início. Durante toda a fase de coleta inicial dos depoimentos. Na fase judicial, isso já fica mais difícil. Porque aí você já tem o promotor ou promotora fixo, já tem o juiz fixo. Então isso... E os advogados, no caso do João, são todos advogados homens. Então é difícil esse controle na fase judicial. Mas na fase da coleta inicial, a gente tem muito cuidado. E o trabalho foi muito exaustivo? Muito cansativo. Como eu disse, você escutar essa dor de forma reiterada, né? E existiram denúncias de abuso fora da casa do Inácio? Ou era só lá, Que levou à condenação, todos foram dentro da casa da do casa Inácio. do Inácio? Isso. Não existiram relatos de mulheres próximas da família, onde conviviam com ele fora da casa, ninguém apareceu. Acho que pra teve fazer uma esse tipo filha, de não teve um denúncia. relato de uma filha, talvez?
foi noticiado, e nesse caso A gente específico, não pode falar. às vezes eu fico muito limitado. Vocês têm que brigar com a lei de abuso de autoridade, que até 2018 a gente podia falar sobre. Eu me lembro de alguma coisa que eu vi na mídia, mas também não precisamos entrar aqui em detalhes, né? E depois desse caso, para a gente poder encerrar, foi um caso também que quebrou vários tabus dentro de denúncia. Você fala de outros casos que surgiram de líderes religiosos sendo denunciados, até mesmo aqui no estado de Goiás. Mas eu hoje até pego também, recente agora, um caso de uma filha de um deputado aqui do estado que denunciou o marido por espancamento e até mesmo estupro. Era muito difícil a gente ver mulheres denunciarem o próprio marido. E hoje, isso também é uma conquista, porque as mulheres estão tendo coragem de falar que o estupro não acontece só na rua ou só na casa do Dom Inácio, ela acontece dentro de casa também. Exatamente. E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o caso do João Teixeira ajudou muito a quebrar essas barreiras, né? Ajudou muito a vítima compreender que ela tem voz e que ela precisa ser ouvida e que ela é ouvida. Então, e como eu disse, independentemente do poderio do indivíduo, do agressor. Então, eu vejo isso muito marcante acontecendo depois do caso João Teixeira. A gente viu esses casos de que chegam à imprensa, que levam à condenação, que levam à responsabilização de forma muito mais contundente depois do caso do João de Deus. Inclusive tem uma lei, né? É Mariana Ferrer? É isso, é que uma tentativa de proteger, resguardar a vítima. A gente, inclusive, chegou a encaminhar questão semelhante. E ainda existe uma questão dessa que está tramitando no Senado para se proteger a vítima, para que a vítima não seja colocada em situação vexatória. E a gente viu isso demais no caso do João Teixeira, em que se tentava, de alguma forma, descredibilizar a vítima. Tirar, principalmente no início, se tentava, de alguma forma, pôr ela como corresponsável pelo crime que ela sofreu. Ou uma aproveitadora da situação também, né? Então a gente viu como essas questões de cunho pessoal, um exemplo, você é virgem, isso não interessa, não interessa, mas era corriqueiro você ver isso no processo, como se fizesse diferença num processo criminal. Chega a ser chocante. Como o caso do Daniel Alves agora, que a gente vê homens comentando, mas o que essa mulher foi fazer lá dentro do banheiro? Ela achou que ela ia chegar lá, que ia ser beijinho? É sempre aquela pontuação de jogar a culpa pra mulher. em quem foi abusada. Sempre. Eu ouvi homens falando isso. E mulheres. Eu falo, mas deixa eu te falar uma coisa. De outras mulheres. Ela pode estar pelada, pronta, mas se ela falar que ela não quer mais, ela não quer mais. Ela podia estar afim até naquele momento. Mas o cara falou uma palavra que ela não gostou, ou olhou ela de um jeito que ela não gostou, ela não quer. Exatamente. E é o direito dela. É isso. É difícil, né? É difícil. É difícil. Mas a gente vai conquistando, devagarzinho a gente vai conquistando, a gente anda pra mudando frente, né? esse ideal. Eu acho que a gente tá até a passos largos, a gente tá melhorando bastante, porque há 10 anos atrás a gente não teria esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. É verdade. Se você fizer um recorte, né? Você conseguiu fazer um recorte de tempo. Isso. Mudou, a gente avançou. Avançou, graças a Deus. E graças ao trabalho de um Ministério Público, da criação de delegacias de defesa da mulher, da criança e do adolescente, que acabam sendo também vítimas de muitos desses abusos e que não têm voz. Tem que melhorar muito, ainda tem, mas a gente está melhorando. E eu quero que ainda melhore muito mais. E que casos como esse, a sua disposição, que logo quando você me falou, eu falei, eu quero te entrevistar no nosso podcast. E você, de prontidão, falou, eu vou lá para poder falar. Eu falei, que bom, porque a gente tem que falar sobre isso. E assim, a informação, ela realmente é o melhor instrumento, né? Porque uma pessoa que está nos escutando, que de repente está se sentindo acuada e que tenha sofrido, ela... Existe um canal do Ministério Público hoje ainda, não só do João Teixeira, mas um outro que ela possa procurar para ela contar E isso é importante a gente falar mesmo. Hoje, a gente pode ser pela internet, tem a ouvidoria. Você vai lá na ouvidoria do Ministério Público. No site. No site mesmo, MPGO. Mas você também pode ligar, tem o 127, que você consegue falar no Ministério Público. Mas o que eu aconselho?
Porque, às vezes, pelo que eu vi, às vezes quem é abusado sexualmente vai ganhando força aos poucos, À né? medida que ele encontra. Vai passando por etapas. A primeira etapa que a gente vê é quebrar. Você tem que quebrar a barreira que você se impõe. Né? À medida que você... Essa é, para mim, a fase mais difícil. Fala assim, eu quero falar. Uhum. Né? Aí depois vai tendo as dificuldades que volta e meia, você fala, não, será que vai dar certo? Eu falo para todas. Hoje, no sistema de justiça, a palavra da vítima em crime sexual, ela é muito relevante. Ela chega a ponto de a gente falar que ela tem um sobrevalor. Porque crimes de natureza sexual, em regra, eles não são praticados lá na praça, com testemunha. Eles são praticados no interior, na casa, No trabalho, sem Na pessoas boate. visualizando aquela situação. Então, a palavra da vítima, ela tem esse... Eu sei que muita gente vai falar, como é que eu vou provar? Eu falo o contrário. Por que eu vou duvidar da sua palavra? Eu não tenho motivo para duvidar da sua palavra. E essa pergunta eu faço em todos os meus questionamentos, seja no caso do João, seja em outros casos que envolvem crime sexual, o indivíduo fala que a vítima está mentindo. A minha questão é, ela tem motivo? E eu sempre escuto, é unânime, não tem. Não tem. Ninguém em sã consciência, eu falo para você, mas teve eu falo, não, é exceção da exceção da exceção, gente. É uma coisa, não. Fala, gente, eu tenho quase 15 anos de Ministério Público. Eu lido com a área criminal minha vida inteira. Eu posso falar para vocês que eu, particularmente, eu nunca vi uma vítima de crime sexual inventar uma história. Não existe razão nesse mundo que faça alguém passar por todo... Ninguém, porque o pessoal não entende. Porque é doloroso, né? Como é difícil, constrangedor. E eu falo isso, eu falo ainda hoje, e não querendo desestimular, mas é como um alerta, porque a gente tem que melhorar isso, tem que acolher melhor. Mas como é desgastante um processo criminal para alguém criar, inventar uma história. Então é por isso que hoje o que a gente vê é o Poder Judiciário dando muita credibilidade, como tem que ser dado mesmo, à palavra da vítima. Não tem por que se duvidar, se descredibilizar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, eu escuto muito isso, falando assim, nossa, mas eu não tenho como provar. Eu falo, mas gente, não aconteceu com você? Não precisa provar. Você é a prova de que Você só aconteceu. precisa contar. Ô, Luciano, É isso. qual que é o caminho dessa pessoa que sofreu um abuso? Onde que ela tem que ir? Hoje, Delegacia da Mulher? Pode ir na Delegacia da Mulher, pode ir no próprio Ministério Público. Cada cidade tem a sua promotoria de justiça. Então, pode ir no Ministério Público, pode ir na Delegacia de Mulher, onde ela se sentir melhor. Confortável. Amparada. E ela vai ser atendida, e eu tenho certeza que vai ser bem atendida. Então, eu acredito, sim, que hoje não existe mais aquela história, não vai dar em nada, pra que não é... Isso não existe mais. E uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, que o crime sexual não diz respeito à vítima. O crime sexual diz respeito à pessoa que fez. Exatamente. É um problema dele, do algoz, do criminoso. A vítima é só vítima, então ela não precisa se envergonhar, ela não precisa imaginar que ela vai ser julgada. O julgado é o criminoso. E só uma pontuação final sobre isso, é só para dizer o seguinte, que se aquele que tem dúvida em procurar ou não o Ministério Público, a polícia, que foi vítima de eventual crime dessa natureza, pensa o seguinte, que a gente não consegue apagar o que aconteceu com ela, mas talvez a gente consiga evitar que aconteça de novo com outra pessoa. Sim. Com certeza. Disse tudo. É isso. Lugar de criminoso é na cadeia, Exatamente. não é no meio da sociedade. Mas muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E como você disse aí agora há pouco, 15 anos de Ministério Público. Eu quero saber, para quem gostou do seu trabalho e que quer ser um promotor, que quer ir para o Ministério Público ou para outro concurso. Vamos falar de concurso agora? Porque o Luciano, além de
promotor, ele também é professor, participa da aula para concurso e tem uma experiência também. Foi concurseiro. Quanto tempo Profissional. estudando, Luciano? 5 anos estudando Estudando. e sendo reprovado. Para Eu- passar no primeiro concurso, De foram... fracasso em fracasso. Eu falo E isso. eu vi pelo seu currículo que você fez uma excelente universidade. Pelo Foi. visto, você foi um bom aluno no ensino Não médio. necessariamente. Tem uma amiga minha que fala assim, o fracasso não me subiu a cabeça. É verdade, né? Eu falo, eu não dava. Qual que é a principal lição que eu tenho para passar pro pessoal? Primeiro, você tem que saber o que você quer. Uhum. Você não pode ficar, ou principalmente hoje, que há uma certa especialização nos concursos, você não pode ficar Abrir muito indo leque. para tudo. Você tem que saber o que você quer. Tem gente que só quer salário, tá? Mas daí você não é legal, você Não não foca. gosta, você não gosta de estudar, você não gosta da matéria. Por exemplo, o Ministério Público exige um pouco mais de conhecimento em criminal. Magistratura exige um pouco mais de conhecimento na área civil. Então, o camarada tem que saber disso. Mas o que é essencial? Ele tem que saber lidar com fracasso. E com fracasso de forma reiterada, quase insistente. Ele seria um atleta da educação? É mais ou menos. Um atleta na reprovação. Eu falo isso porque muita gente... acho que 80% dos concurseiros, eles pegam a prova, eu quero ser juiz em Goiás. Tem a prova o ano que vem. E começa a estudar única e exclusivamente, põe o foco inteiro naquela prova, mas só uma prova. O que vai acontecer com esse indivíduo? Se ele foca numa prova só, não estou falando em carreiras distintas, estou falando numa prova só, ele vai jogar toda a responsabilidade para cima dele naquela prova. E ele não vai treinar. Uma coisa é o cara que faz prova em casa, com ar-condicionado. Eu gosto de 22 graus. Vou colocar 22 graus. Outra coisa lá na hora, 22 graus. Outra coisa é quando o camarada chega no local de prova, que ele já chega, ele já olha assim, tem 1.000 pessoas de cá, 1.000 pessoas de lá, e entra na sala, ele começa a calcular, tem 7.000 candidatos, tem 40 vagas, dessa sala aqui passa meio. Né? O ar-condicionado tá direto nele a 15, né? Então, o desempenho dele vai piorar. E ele tem que fazer prova para chegar lá. Ele vai ser reprovado. É normal. Ele tem que entender que ele vai ser reprovado. Fica 2 dias de luta e depois continua a luta de novo. Mas ele não pode falar assim, não, minha prova é só magistratura de Goiás. Ele tem que fazer magistratura de Goiás, tem que fazer magistratura de São Paulo, magistratura de Minas, para ele ir... Treinando. Porque não tem jeito. É experiência. Treino é treino e jogo é jogo. A prova é jogo. O treino é na casa dele. Mas se ele não fizer outras provas, ele vai ser reprovado. Eu fui reprovado. Tem malícia? Tem. Isso só pega fazendo prova. De tempo, de prova. Saber escrever quando você vai para a segunda fase. Macete para escrever, né? Tem. Às vezes você não sabe o tema de forma direta, mas você consegue rodear bastante. Você não precisa tirar... Vale uma questão. Você não precisa tirar 1. Mas você tira 0,7 escrevendo o que o cara quer ouvir. Mas isso é só malícia. Mas ele falou a palavra certa, eu falo isso. A malícia você pega fazendo prova. Não dá para deixar... Você quer ser juiz em Goiás o ano que vem? Primeiro, você tem certeza, se você não estiver estudando pelo menos 3 anos, você não vai conseguir. Não E vai 3 passar. anos. Não vai passar. E é normal. E Se quando você você for fala pessoa estudar, normal. O que é estudar? Quantas horas por dia? O que essa pessoa... Qual que é o A beabá? rotina. O beabá para ela... Aí eu vejo isso, como eu dou aula em cursinho, eu vejo o pessoal, o que você faz? Eu faço cursinho, né? E que hora que você estuda? Não, eu faço cursinho. Não. Fazer cursinho, É só estudar, matricular, são né? coisas diferentes. Uma coisa é você assistir aula. Assistir aula não é estudar. Eu falo isso muito para meus alunos. O que eu faço aqui é orientar vocês. Não, se assistir a aula fosse estudar, todo professor passava em todo concurso, né? Não é isso. O que conta é o tempo que você fica com a bunda na cadeira, sozinho. Todo professor ia ser dono de cartório. Então, deixa eu te falar, a pessoa também tem que ter vocação, né?
É porque... Mas eu acho que a insistência faz a vocação. Não. Você tem que ser insistente. Você tem que entender... Tem que querer muito Esses também, né? concursos, hoje é difícil. Você tem que entender que você vai ficar, no mínimo, até porque não tem como ser menos que isso, Tá. 3 anos Estudando. estudando. E Pra fazendo passar- muito concurso. E treinando e jogando, Tá. e fazendo prova. E muita gente não consegue. Muita gente não consegue. Porque é muita pressão. É O muita pressão. psicológico E você tem que atrapalha ter muito. aí, você tem que ter, no mínimo, 3 horas por dia. 3 horas por dia Mesmo. líquidas. fora E aí, o cursinho. e aí Não é fora levantando pra cursinho. lanchar, É, não, isso né? aí tira. Isso aí tira. É 3 horas líquidas. Você e o livro. Você e o As resumo. apostilas. né? Porque livro, eu falo isso também pra galera do direito. Cada matéria tem 2, 3 livros. Direito penal. Direito penal, você pega lá, são 3 livros. Parte geral, parte especial 1, parte especial 2. Dá o quê? Umas 3.000 páginas. Humanamente possível, né? Só uma matéria, você tem 15. Não é humanamente Você tem que possível. pegar resumo. E o pessoal, eu falo, é resumo. Eu passei com resumo e quem eu vejo passar, passa com resumo. Não adianta você ficar lendo livro. Você não consegue. Você não vence o edital. Tem que Uhum. ser prático. Por isso você tem que ter sagacidade de concurso. Você tem que Uhum. entender como é que o concurso funciona. O concurso não é um mestrado. Quantos concursos você fez antes de Uns 30. 30? Então, Sempre pra... Foi no começo. E eu tem que ter dava um tiro pra todo investimento lado. também, então. É caro. É caro, né, gente? Claro, às vezes você consegue dispensa de pagar uma inscrição. Inscrição. Mas aí Mas é um investimento. A pessoa Mas tem que tem as investir. viagens, né? tem o Então hotel. você falou quantos concursos? 30. E inicialmente você atirou pra todo lado. Foi, porque eu não sabia. Depois eu fui focando. Mas no começo era mais pra treinar mesmo. E você chegou a Certo. passar em algum que você não quis? Eu fui pra oral em outros lugares. Aham. Mas aí eu passei aqui, eu Parou tudo. parei tudo. E foi tudo de uma vez. Quando o cara começa a passar, é tudo de uma vez. Aí abriu a porteira. É engraçado, porque você começa a entender, você vê que você tá preparado mesmo. Uhum. Você A não- maturidade. Exato, você tem que ficar maduro. Você sente quando você tá ficando maduro. Mas o central de tudo, o cara tem que estudar. E não adianta ter autopiedade. eu falo pra... É cruel, mas não adianta se você é mãe, não adianta se você tem filho, não adianta se você tem que trabalhar, não adianta você me falar isso. Você precisa das suas 3 horas líquidas por dia. Luciano, e como que era já ter formado? Você já tinha OAB? Eu consegui tirar o AB no meu último ano de faculdade. Ah, então você já era um advogado, você já via seus amigos ganhando dinheiro, já casando, viajando, passeando, e você ali estudando. É doído. É frustrante. É doído. E é mais ou menos assim, a gente era uma turma de 15. Então, demorou uns 3 anos para o primeiro passar da turma que estudava. Que éramos concurseiros. A gente estudava num cursinho, então a Aham. gente se reunia lá e todo mundo estudava bastante mesmo. E então, até então, passar no concurso era tipo você vê alguém ganhando na Mega Sena. Só falar. Você nunca viu ninguém, né? Aí, quando o primeiro passou, eu falei assim, meu Deus, isso É capaz. existe. Deve esperar. Isso existe. Isso é legal de você Você contar. vê, o cara tava do meu lado, esse cara passou. E eu lembro, eu falo, isso é verdade. Eu levava um travesseirinho e colocava nas costas, né? No outro dia eu fui com o travesseirinho pra colocar nas costas. Vai que, né? Mas o final dessa história aí foi que ele passou dentro dos 3 anos, dentro de um ano e meio, todos passaram. Os 15. Os 15. Olha, então é... Pra juiz, promotor, defensor, delegado, tudo. E hoje vocês se Mas encontram ainda? Não, a gente tem um grupo até hoje. História com final feliz. Teve um que não passou, mas eu expliquei aqui que tá todo... Ah. Acho que fecha essa história. Teve um que passou. E foi o que desistiu. Por que ele desistiu? Ele teve que mudar nesse caminho aí, nesse período. Foi pra Curitiba, recebeu um convite para dar aula. Aham. Ele foi dar aula. É super feliz hoje. Ele mudou a Professor, trajetória. Professor, por que que eu falo que... o que a gente tira dessa história? Todo mundo passa. Só não passa quem desiste.
A vez de todo mundo chega. Uhum. Eu falo pra você, eu até brinco com eles. Tem colegas meus ali que eram semi-imputáveis. Semi-imputável é o cara que você fala assim, não é possível que esse cara matou. Então, Exato. todo mundo passa. Não precisa ser o Não pode nerd. desistir. Não, não, não. Não precisa não. ser o mais inteligente Não, da isso não turma. existe. Você tem que ser Aplicado. perseverante. Porque eu vejo falando assim, mas nunca estudou na Não é isso. vida. Eu vejo que isso não se reflete em concurso. Não é o nerd que passa. A história de concurso é diferente. Não é aquilo que você vê na faculdade. Nossa, aquele cara lá é o... É fera. Super inteligente. Isso tal. não vale para concurso público. A dinâmica é outra. Porque a gente vê que É o passa, persistente. é quem tá lá Uhum. e tem consistência para estudar. O cara consistente, ele passa. E não é fácil, né? Não, é Sangue muito no difícil. olho. Sangue você sabe o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Tem que ver que o outro vai viajar. Tem que ver que sua mãe vai Né? te cobrar. E aí, quando é que você vai começar a ganhar dinheiro? É, exato. Como é que Saber você lidar segurou a com sua isso. onda nesse período? Você morava com seus pais? Eu passei no concurso para dar aula. Aí isso dá uma certa aliviada na questão financeira. Uhum. Tanto é que eu dei aula lá na Federal de Uberlândia. Então você dava aula. Dava- Quando você estudava, você também Dava aula. Mas Trabalhava. Isso foi muito importante para mim. Porque eu não conheço jeito de assimilar melhor conteúdo do que dando aula. Uhum. Você tá falando, né? E É memorizando. A repetição. e né? ali, eu lembro até hoje da minha prova oral, porque quando eu fui fazer minha prova oral aqui, o ponto que caiu foi um ponto que eu tinha dado aula semana passada, assim. Então, Tava fresco. você fala assim, gente, É coisa de Deus. é coisa legal. Fala assim, que coisa legal isso, né? Aí eu falei, então, e foi muito importante para mim lecionar. Então, é uma coisa que o camarada que quer concurso público, se puder, tiver como casar com uma profissão, eu indico ser professor, que ajuda muito. Que legal. Dá uma graninha pra ele segurar. Tira um pouco daquela pressão financeira e vai te ajudar até porque ninguém consegue estudar. Ninguém estuda 10 horas. Com certeza. Pois é, isso é interessante você falar. Porque às vezes a pessoa fala, é. não, eu passei porque eu estudei 8 horas por dia, 10 Não, horas por bobagem. dia. Por uma experiência minha, que eu conheço real. 6 horas Consistência. líquida é o máximo que alguém consegue Assimilar. apreender de conteúdo. Depois disso, você tá lendo bula de remédio. É bula de remédio, você não entende nada. Você tá cansado, né? só lendo ali, mas você não entende, não adianta. É de 3 a 6 horas. Então, você tem tempo aí. Então, se você conseguir casar com uma profissão que vai te ajudar no concurso, é maravilhoso. Que bom. Que excelente dica. Luciano, foi um Bia, prazer te conhecer, viu? Você que sempre quis uma eu carreira. tenho super perfil. Primeiro dia, acho que primeiro final da primeira semana. Vamos dar uma pra mim isso. Luciano, adorei conversar com você. Realmente foi uma conversa muito de aprendizado mesmo, né, Ale? Com certeza. Muito. E eu acho que vai ajudar muitas mulheres, muitos homens, tanto para resolverem seus conflitos, entender melhor o trâmite de um caso tão sério como o do João de Deus e tão doloroso, e como as dicas para o concurso também, né, gente? Maravilha. Oh, muito obrigada, Luciano. Que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite para participar com a gente. E seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Precisando, a gente tá sempre aqui. Obrigada. Um abraço. Mais uma vez, a gente termina por aqui o Com a Palavra Você. Muito obrigada pela sua companhia. Se gostou, curte, compartilha com os amigos e até o próximo episódio do nosso videocast Com a Palavra Você. Obrigada, Bia. Até o próximo. Até o próximo.